Fala, gente, tudo bem com vocês? Bom, final de ano, espero que seja bom para vocês. Começo de ano, melhor ainda. E eu trago para vocês hoje um pouco da história da Nuke. Eu queria conversar um pouco sobre vocês de como surgiu essa ideia, como surgiu essa evolução, na minha perspectiva como CEO, e de como foi um dos primeiros a aceitar essa ideia maluca que é criar uma startup. Posteriormente, ele vai fazer um vídeo, vamos dizer assim, de como se fosse uma espécie de celebração a história da Nuke na perspectiva de cada um, para a gente conseguir fazer um vídeo bacana sobre como cada um enxergou essa loucura do que é criar uma startup. Tudo começou no terceiro ano do ensino médio do Mediotech, que foi onde boa parte hoje dos nossos colaboradores, dos sócios, fizeram nosso ensino médio. O Mediotech ele tem uma proposta de ensino médio integrado com ensino técnico. Então a gente aprendeu análise e desenvolvimento de sistemas e informática. Bom, era o terceiro ano, a gente estava justamente no ano sobre desenvolvimento de sistemas, e o nosso professor Ivo, que hoje é nosso mentor e sócio da Nuke, ele falou com o Juan, falando, vamos criar uma startup. O que vocês acham? Essa ideia de vocês, que é do projeto integrador, que é também uma outra proposta do Mediotech, do Senac também, que é a gente meio que simular, pegar um projeto e simular adequado ao que a gente aprendeu. E boa parte era criar um projeto, criar uma empresa, fazer fluxo de funcionários, etc. Era preparar você para o mercado, basicamente, com essa ideia de você criar, os professores auxiliarem algumas coisas e etc. Bom, a gente estava criando uma solução voltada para quem é neurodivergente, em questão das nossas experiências, de como a gente poderia melhorar a questão da sala de aula, melhorar a conexão, sabe? Melhorar o apoio psicopedagógico, e etc. E depois foi evoluindo essa solução, que hoje é a OB. E também teve uma variação que também é a Iara. A gente teve essa ideia, o nosso professor Ivo, que já teve uma startup que deu sucesso, mas ele saiu um pouco antes de dar sucesso, ele falou, cara, essa ideia de vocês é incrível, dá pra fazer algo muito massa com ela. Aí falou com o Juan sempre quis empreender, já estava acompanhando um pouco essa questão de mercado de empreendedorismo e tal, e já trocava muita ideia com o Ivo, e veio falar comigo, já que eu, na época, eu era representante de classe, sempre fui muito engajado, eu sempre gostei muito de gerir, de gestão. Ele veio falar comigo, Carrasco, bora criar uma startup, assim, assim, assado. Primeira coisa que eu disse foi, Juan, eu não tenho dinheiro. Só que ele me explicou, ele e Ivo me explicaram que não necessita de dinheiro para criar uma startup, e como a gente ia mexer com questões de soluções tecnológicas, a gente ia criar aplicativos, não ia precisar necessariamente de hardware, pagar isso, porque nós somos desenvolvedores de sistemas, então isso ajudou boa parte do que foi o processo da Nuke. Eu acho que até adiantou algumas coisas justamente por conta dessa ajuda e desse curso técnico que o Mediotech ofereceu pra gente. Criamos com um gás maior, Ivo auxiliou a gente pra caramba, chegamos no final do ensino médio, apresentamos o nosso projeto, apresentamos a startup, e assim, foi incrível, o pessoal adorou, nossos coordenadores, nossos professores, acharam incrível. Pronto, demos início, a gente começou a procurar, com a ajuda do Mediotech e do Senac, que deram um auxílio pra gente de informação, por exemplo, que tinha eventos na área de tecnologia, aqui em Pernambuco, principalmente no Recife, onde está localizado o Porto Digital, né? E a gente começou a participar de alguns eventos. Um deles foi justamente o World Stage, e que a gente pegou quinta colocação, foi a nossa primeira experiência, já tinha investidores super incríveis lá, bem conhecidos. A gente acabou não ganhando o top 3, mas mesmo assim foi uma experiência incrível, que também, além de quebrar um pouco das expectativas, a gente para a realidade e falar, cara, é isso que vamos fazer. Então a gente foi isso comigo. Cara, é isso que eu preciso fazer da minha vida. Eu vou empreender. Porque eu também não tenho muita perspectiva de vida nesse quesito. Eu sabia o que eu ia querer depois do ensino médio. Algumas coisas, graças ao curso técnico e etc. Mas, para minha vida, empreender nunca assim, passou pela minha cabeça nesse sentido. Aí a gente começou a participar de mais eventos e surgiu a incubadora Ideias, que é uma incubadora do Senac, que era a primeira vez que ela estava sendo aberta, acho que até pelo que eu me lembro, é um projeto pioneiro aqui em Pernambuco. Criou a incubadora Ideias, a gente participou da seleção e a gente foi incubado. A gente não foi nem pré-incubado, a gente foi incubado direto. A gente passou pela seleção, o pessoal achou incrível nossa ideia.
o quanto que a gente evoluiu em alguns meses, e até a gente passar nesse primeiro evento do Early Stage, até a incubadora, o Mediotech falou assim pra gente, e a gente já formado, tá? Falou assim pra gente, ó, vocês podem utilizar a sala, os laboratórios que vocês fizeram o curso até o final do ano letivo. E assim, isso deu um gás gigante pra gente. A gente fazia a apresentação lá, a gente fazia a pitch lá, quem não tinha computador ia pra lá pra começar a programar. Então assim, foi algo incrível. Alavancou muito do que a gente queria. Bom, passou-se esse ano, aí deu um ano de Nuke, que nem era Nuke antes o nosso nome era Iris Company. Eu nem me lembro porque a gente ter colocado o nome de Iris, acho que era algo a ver com a deusa Iris, a questão de conhecimento, sei lá. Mas a gente acabou trocando o nome para Nuke. Eu vou explicar mais um pouquinho para frente o que significa Nuke na real. Bom, passou-se os anos, a gente foi evoluindo, algumas pessoas saíram, outras ficaram, outras saíram, entraram e depois saíram de novo. Bom, foi algo complexo. Hoje a gente está com exatas 11 pessoas na Nuke, contando colaboradores, contando sócios, etc. E a gente, assim, foi algo incrível, porque nem parece que fazem 3 anos de Nuke, mas também nem parece que fazem tipo 3 meses de Nuke. Acho que a gente está aqui naquela divisão, porque hoje boa parte das empresas que estão feitas no Brasil, elas falem ou dão errado antes dos 5 anos de empresa, e a Nuke está no 3º ano, então a gente está bem justamente naquele meio do que vai ser o nosso resultado final. Criamos a Nuke, participando de outros editais, não ganhamos praticamente nenhum, a Nuke sempre foi péssima em ganhar edital. Todo mundo sempre gostou da ideia, mas edital que a gente ganhava, a gente não ganhava nada, impressionante. Mas sempre participou de muito evento, a gente teve experiências incríveis, conheceu muitas pessoas que deram um feedback muito massa pra gente. Então a gente pivotou, né, e criou a Nuke. Foi um caos para criar um nome, para pensar em algo, só que aí então uma história de Ivo bateu muito na tecla minha, de Juan, de Lucas, sabe, de outras pessoas que estavam no nosso contexto lá da Nuke. E Ivo tinha tido uma Lan House, na época que a Lan House era muito conhecida e tal. O Ivo ganhou bastante dinheiro na época, deu um maior sucesso a Lan House. E o nome era Nuke Software, o nome da Lan House dele. Que Nuke tem a ver com um ambiente confortável, tem a ver com essa ideia de tipo um lugar que você quer ficar, um lugar confortável, algo a se construir. É uma coisa assim, é um conceito muito massa. E a gente ficou, mano, acho que aí tem alguma coisa. Aí a gente pensou em Nuke, só Nuke. Fizemos uma enquete lá no grupo e a Nuke ganhou. A gente criou Nuke, aí hoje se chama Nuke Corporation, porque tem que ter esse outro nomezinho, também é uma questão mais formal do mundo corporativo. Nuke Corporation, e nasceu a Nuke. Mantivemos algumas paletas de cores do que era a Iris antigamente, em questão de roxo, mas também foi aperfeiçoando para o que é o roxo combinado com preto, com branco, do que é o mundo da tecnologia. E nossa primeira solução foi a OB, desde lá o projeto integrador. A gente criou a OB com um contexto muito massa, né? Eu falei com a iniciação da OB, a gente fez entrevistas, coordenadores, professores, acho que você já deve ter visto alguns pits aqui no canal. Mas OB, com uma curiosidade muito massa, para alguns que me acompanham lá no Instagram, no YouTube, sabem que eu sou indígena em retomada. E a língua do qual o meu povo fala é de tronco tupi. Então, OB significa azul em tupi. E azul tem muito a ver com algo leve, educação, é uma cor que boa parte das pessoas gostam, que contorna muito bem tanto com branco e com preto. Então, tipo, azul traz um significado e traz um contexto muito massa do que a gente queria trazer. Bom, criamos OB e a gente também sempre quis trazer algo voltado para um comercial. A gente pensou muito na questão comercial. E ter um indígena no comercial seria muito bacana, porque estaria justamente a parte de inclusão do que a gente quer tratar, acesso à educação. Bom, o contexto está aí. OB, então, a gente pensou numa folha, e uma folha azul, e para trazer a nossa cara de tecnologia, aqueles partes que tem que eu esqueci agora o nome, que tem numa placa-mãe. E pronto, se fez aí a OB.
A OB inicialmente era uma coisa, pivotou, virou algo parecido e hoje a OB é justamente um sistema de monitoramento e gestão de alunos neurodivergentes, com foco no auxílio do apoio psicopedagógico. Então, não era exatamente o que a gente queria, virou algo diferente, melhor, posso dizer, porque a gente trouxe um foco diferente e a gente olhou para um público que a gente não estava olhando antes, sabe? Criamos a OB e em seguida a gente teve outra ideia, só que não era o que a gente queria, tanto até que a Nuke meio que pivotou, entre aspas, não para nome, etc., mas o que ela queria como proposta. Não seria mais uma startup de soluções tecnológicas, senão a gente ia aparecer uma soft house. Virou justamente uma EdTech, por isso que agora é Nuke, Soluções Educativas Inclusivas. A gente está justamente focado em educação, tanto pela nossa origem quanto pelo contexto que a gente está inserido. E em seguida criamos a Yara, que está justamente no processo de amadurecimento da ideia, que pegou um pouco do que era OB no começo e do que a gente quer tratar agora. OB hoje é um sistema de auxílio de conexão do corpo docente e do discente, focando no dia a dia do aluno para que melhore a conexão entre professor, aluno, coordenador e aluno e assim sucessivamente, para que a gente consiga ter um ambiente melhor em sala de aula, para a gente conseguir englobar alunos neurodivergentes e alunos que têm suas individualidades, porque o aluno que tem dificuldade em matemática é uma individualidade, mesmo ele não sendo neurodivergente, ele precisa de auxílio tão quão quem é neurodivergente. Bom, e entre outras ferramentas bacanas que tem aí no aplicativo que asseguram a segurança do aluno no seu dia a dia. Bom, hoje só a OB participa de editais, a Yara ainda está nessa parte de ideação, a gente ainda está vendo qual vai ser o nosso melhor momento, inclusive, né, porque agora a gente tem o nosso primeiro cliente com a OB. Então, a gente está tratando de coisas muito burocráticas, financeiro, então a gente está justamente se adequando para a gente conseguir alavancar a Yara, que também justamente traz a questão indígena. Eu acho massa trazer isso, não só por uma questão indígena minha, mas também para as pessoas verem a brasilidade, soluções do Brasil. Yara justamente é a deusa da água, né? A mãe das águas da nossa religião. Vamos colocar como religião para que todos entendam. E trazer água também é questão de trazer fluidez, calma. E a Yara, a Yarazinha, a aluna indígena que é neurodivergente, que precisa de auxílio, sabe que não teve acesso à educação agora, pode ter, sabe, por conta da solução. Então, assim, é um cuidado diferente que a gente quer trazer. Bom, participamos de outros editais, a gente participou da FACEP, conseguimos um financiamento massinha, participamos do Capital Empreendedor, a gente nunca achou que ia ganhar, porque a gente ganhou nenhum edital na nossa vida, e quando a gente ganha, são logo 2 editais gigantescos, para você ver o poder da evolução da Nuke, né? Fomos para São Paulo, mas 2 vezes? 2 vezes a gente foi para São Paulo no mesmo ano, e assim, foi incrível, tudo pago, tudo incrível, 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 incrível. Foi umas experiências assim, riquíssimas. Contato com investidores de todo o Brasil, contato com outras startups do ramo, magnífico, magnífico, magnífico. E a Nuke hoje, a Nuke é isso, é uma startup que quer trazer educação, que quer trazer acesso à educação, acesso à inclusão, pensando no dia a dia do aluno, pensando no nosso contexto, porque a Nuke, o próprio slogan fala, conectados para construir o nosso amanhã. O amanhã sem educação não é nada, porque é algo que eu sempre digo em boa parte das minhas entrevistas, boa parte das minhas falas, não só sobre mim, mas sobre a Nuke. A educação transforma, gente. Então, a educação me transformou e eu sei que ela vai transformar tantas outras pessoas. E a gente conseguir dar o acesso à educação, acesso a pessoas que pensam diferente, então a gente tem que ter um trato diferente, a gente tá falando assim, não, a gente pode melhorar o mundo, a gente pode modificar, não necessariamente o mundo, mas justamente o mundo daqueles alunos, sabe? Eu penso muito, eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo, eu sei que eu não vou conseguir mudar o Brasil inteiro, mas se eu conseguir mudar a vida de uma única pessoa, eu acho que valeu a pena, porque foi com esse pensamento que meus professores e outras pessoas que passaram pela minha vida me mudaram para melhor. Bom, essa foi a história da Nuke. Eu vou dizer que um pouco breve, mas é bem isso.
Então, muito obrigado por vocês estarem acompanhando a Nuke. Muito obrigado pelos engajamentos, muito obrigado pelas mensagens no meu privado, no privado da Nuke, pelos comentários, pelos compartilhamentos, por tudo. Por todo lugar que eu, Juan, Ivo, Ítalo, Lucas, Danton, Caribé, a gente vai. Vocês vêm falar com a gente com o maior carinho do mundo e sempre elogiando demais a Nuke. Obrigado ao Senac, obrigado à Mediotech por sempre estar ajudando a gente. Eu acho que a Nuke, ela veio para somar, veio para ter o seu nome aí no mercado e na vida de muitas pessoas. Eu acho que quando pensarem justamente em inovação tecnológica, pensarem em inclusão e educação, eu quero que pensem na Nuke, mas não como só uma empresa comum, como uma empresa que está perto do seu público, perto do povo. Eu acho que essa é a questão. A gente não é uma social tech, mas a gente é uma startup que pensa justamente no nosso cliente. Eu acho que esse é um diferencial que muitas empresas não têm. A gente quer somar, a gente não quer só ter lucro, a gente quer impactar de uma forma consciente. Bom, a Nuke é isso. Valeu.